Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Oliveira, da FUAS Gestão de Negócios e Treinamentos. Estou aqui para apresentar a vocês um pequeno vídeo aula sobre apuração do custo de ociosidade com base no método do custeio variável direto. Também vamos apresentar a apuração do custo unitário de produção com base no custo variável direto e absorção. Acesse o nosso site para obter conteúdo exclusivo sobre custos e finanças corporativas. Juntamente com esse vídeo, vamos enviar uma planilha em Excel com exemplo da metodologia explicada aqui sobre apuração do custo de ociosidade, com base no método do custeio variável direto. Este vídeo é apenas uma parte da série de custos industriais e formação de preço de venda que iremos apresentar aqui neste canal. Então vamos lá, vamos entrar então em nosso assunto. Vamos ver o que é o custo com ociosidade. Por que é importante medir a ociosidade? Você sabe medir a ociosidade? Sabe qual que é o impacto que ela tem na competitividade da empresa? Sabe o que a empresa perde financeiramente no seu resultado quando temos a ocorrência da ociosidade? Então vamos lá, vamos entrar no assunto. Bom, a ociosidade ela é a diferença entre a capacidade produtiva e a produção efetiva, seja essa produção medida em horas ou em volume, tipo quilos, litros, metros cúbicos, metros quadrados, qualquer que seja a medida. O custo ou gasto com ociosidade, na verdade, é o quanto que a empresa perdeu financeiramente por não ter utilizado de forma eficiente seus recursos produtivos. Então, é quanto que me custa uma hora parada no centro de custo, seja por manutenção corretiva, seja por falta de energia elétrica, absenteísmo, seja qualquer for o motivo, desde que a atividade ela esteja parada por outros fatores não ligados à produção, o quanto que a empresa está perdendo financeiramente naquele momento por essa atividade estar parada. Porque o que envolve o gasto da ociosidade? Nós temos gastos com mão de obra, depreciação, parte da energia elétrica, todos esses gastos são gastos fixos. Então, independente de ter volume produtivo ou não, esses gastos irão ocorrer financeiramente falando. Então, quanto custa uma hora parada? Então, quanto que a empresa perde de competitividade em função de sua ociosidade? Então, vamos ver como a gente calcula isso daí e vamos até comparar isso com outras métricas de custo e procurar entender qual que é o impacto no custo, no preço de venda e na competitividade da empresa. Então vamos para a parte prática. Vamos percorrer aqui 9 passos para nós apurarmos o custo variável direto hora e o custo por absorção hora, aplicar isso nos produtos que passam dentro de uma determinada atividade e determinar qual é o gasto que nós geramos com a ociosidade no processo em função do custo variável direto. Para então darmos início à nossa atividade, já vamos então no passo 1, que é a definição do gasto total. A primeira etapa é definir quanto que a atividade gera de gasto total. Então, aqui nós vamos fazer uma simulação somente com um salário de um determinado funcionário dentro dessa atividade. Mas não é só isso, nós vamos ter que incluir aí o salário, há outros gastos dentro dessas atividades, desses centros de custos, como manutenção, depreciação, energia elétrica, materiais de consumo, que eu não estarei levando em consideração agora, mas só para transmitir a lógica de uma forma didática, eu vou começar aí com um exemplo de um centro de custo que tem uma única pessoa com um salário nominal de R$1.000. Para determinar o gasto total de um funcionário que tem um salário nominal de R$1.000, nós temos que incluir aí as provisões de férias, 13º,
os encargos sociais, inclusive os encargos sobre as provisões, assistência médica, vale transporte, uma infinidade de itens aí que as empresas podem bancar, né, para manter o funcionário na atividade. Aqui eu vou utilizar um fator gerencial e mais adiante, numa outra oportunidade, nós vamos fazer um trabalho voltado especificamente para a composição desse fator. Tem empresas que vão trabalhar com o fator de 1,7, tem empresas que podem chegar aí até o fator de 4. Depende muito da atividade. Então nós vamos pegar 1.000, multiplicar por 2,2. Nós temos o gasto total de 2.200. Então nós definimos quanto que aquela atividade tem de gasto total, dentro de um determinado período. O próximo passo é a determinação ou apuração das horas brutas disponíveis ou a capacidade produtiva bruta dessa atividade. A capacidade produtiva em horas. Nós vamos trabalhar com o exemplo em horas porque é o exemplo que mais se aplica às empresas no modo geral, metalúrgicas, né, as empresas metalmecânica, empresas do segmento automobilístico, fabricantes de máquinas e equipamentos. Mas há empresas, há segmentos específicos que podem trabalhar, por exemplo, com o custo quilo, né? Então a capacidade produtiva seria em toneladas, por exemplo, que nós vamos trabalhar em horas. Então imaginando um centro de custo com uma única pessoa e um único turno, tem 44 horas disponíveis na semana, trabalhando 5 dias na semana, nós temos 8,8 horas disponíveis por dia. Simulando um mês que possui 21 dias disponíveis, nós temos no mês, então, um quantitativo de 184,8 horas disponíveis no mês. Só que eu não posso levar essas horas em consideração em um determinado momento, porque há situações que faz com que o operador ou o colaborador não trabalhe essas 184 horas de uma forma produtiva dentro do horário normal de trabalho. Há situações que faz com que ele pare e não gere produtividade. Então nós vamos para o passo 3, que é o levantamento dos itens que geram perdas no tempo disponível. Aqui eu fiz uma tabela, colocando aí os principais eventos, e o quanto que nós perdemos em minutos e horas por dia e quanto que isso representa no mês. Então vamos lá. Um dos itens é o café. Então, imaginando aí que ele pare 15 minutos por dia para tomar café, aquele cafezinho servido às 3 horas da tarde, isso, se eu pegar 15 e dividir por 60, isso representa 0,25 horas por dia, que no mês, 0,25 vezes 21 dias no mês, isso representa 5,25 horas no mês. Aí nós temos também o tempo de banheiro, o tempo de ginástica laboral, muitas empresas possuem o programa de ginástica laboral. Eu trabalho muito com o tempo de entrada e saída, tempo de locomoção do funcionário dentro da empresa, que são 5 minutos que ele perde no início do expediente, 5 minutos na ida para o almoço, o retorno do almoço e depois o final do expediente. Então nós colocamos aqui 20 minutos, né? E eu coloco também outros, que tem pequenas paradas para reuniões, para troca de informações, orientações, né, da liderança para os centros de custos, para as atividades. Então nós colocamos aqui uma perda de 20 minutos por dia também. Na hora que nós valorizamos tudo isso daí, né, convertemos esses minutos em horas e multiplicamos por 21, no final nós temos uma perda de 31,5 horas no mês. Então, se nós temos 31,5 horas perdidas no mês, né, ou investidas em algumas atividades aí que não geram produção,
se nós pegarmos 184,8 e deduzir 31,5, chegaremos em um quantitativo de 153,3 horas. Né? Então, nós atingimos aqui o passo 4, que é a apuração das horas disponíveis líquidas, ou a capacidade produtiva líquida da empresa. Bom, só fazendo uma observação, esse mesmo passo, muitos profissionais, muitos gestores da produção utilizam essa metodologia para apurar as horas disponíveis do OE, né? Para controlar aí a produtividade. Mas vamos lá. O próximo passo é a determinação do custo hora pelo método variável direto. Então nós vamos para o passo 5. Para calcular o custo pelo método do variável direto, como que eu calculo o custo hora pelo variável direto? Nós não temos um gasto total de 2.200? Temos, definimos isso. Então nós temos 2.200, nós vamos dividir isso pelas horas disponíveis líquidas. Então o custo variável direto, o valor, o gasto daquela atividade, ele é dividido pela capacidade produtiva e não pelo trabalho realizado. Né? Então nós vamos dividir isso pelas horas disponíveis líquidas e nós chegaremos num custo de R$ 14,35 por hora. Cada hora trabalhada nessa atividade gera um gasto de R$ 14,35. Daí, o próximo passo, que é o passo 6, é a apuração dos quantitativos de produção. Então, eu vou entrar lá no meu MRP e vou apurar o que foi produzido dentro daquela atividade, dentro desse determinado período. Então, simulando que nós fizemos 3 produtos dentro desse período, né, e cada produto ele tem seu tempo unitário de produção. Então esse daqui nós temos um tempo de 30 minutos, esse daqui de 45, esse daqui de 20. E levando em consideração que esse tempo, minutos em horas, ele vai representar, né? Nós vamos dividir o tempo em minutos por 60 para chegar no tempo em horas. Então o primeiro produto, 30 minutos, é a mesma coisa que 0,5 horas. E assim por diante, vamos multiplicar isso pelas quantidades produzidas dentro desse período. Então, na hora que eu pego o tempo em horas de cada produto e multiplico por sua quantidade produzida dentro do período, nós teremos aqui o tempo total. E pegando o tempo total dos 3 produtos e somando, nós chegamos aí a um quantitativo em horas de 94 horas aproximadamente. Então isso daqui foi o que o centro de custo efetivamente trabalhou, né? A produção que ele gerou dentro do período. Ele produziu aqui 170 peças num tempo total de 94 horas. Apurado então os quantitativos de produção, vamos para o passo 7, que é a apuração do custo de produção pelo método do variável direto. Então, pegando os mesmos 3 produtos dentro desta atividade, como nós vamos valorizá-los pelo método do variável direto? Primeiro passo, vamos colocar aqui o tempo em horas de cada produto, né, o tempo unitário em horas de cada produto. Vamos apurar aqui o custo de cada unidade fabricada. Então, se nós determinamos que esta atividade, pelo método do custo variável direto, ele tem um custo de R$ 14,35 por cada hora trabalhada nesse centro de custo, basta nós pegarmos esses R$ 14,35 e multiplicar, né, por 0,5 horas, que é o tempo em horas para cada produto fabricado neste centro de custo ou nesta atividade.
Então aí nós conseguimos determinar o custo por unidade do produto 1 e assim nós vamos conseguir determinar do produto 2 e 3. Vamos replicar aqui as quantidades produzidas que nós já definimos, né, na tabela anterior, e vamos apurar o custo total, ó, que é o custo por unidade do produto 1 versus a quantidade produzida. Então aqui nós temos o custo total. Se eu valorizar tudo isso daqui, se nós, né, somarmos tudo isso, vamos chegar a um gasto total de R$ 1.351,38. E aí, nesse momento, eu acho que esse é o momento mais importante dessa aula, que é o que eu vou levantar aqui para vocês, o ponto que eu vou chamar a atenção. Qual é o problema que vocês estão conseguindo enxergar nesse exato momento? Olha, nós temos um problema aqui. Eu apurei o meu gasto produtivo, peguei toda a produção que eu realizei no período, né, produto a produto, multipliquei pelo seu respectivo custo unitário, chegamos a um custo total de 1.351, que não é o gasto total gerado pela atividade. Né? A atividade toda, nós definimos que ela gera um gasto de 2.200. E você, na hora que você determinou o custo de cada produto e multiplicou pelas quantidades produzidas no período, chegou a um custo produtivo total de apenas 1.351. Porque nós temos essa diferença de 2.200, que é o gasto total da atividade, e com 1.351, que é o gasto da produção realizada. Bom, essa diferença ocorre porque esse centro de custo está com horas ociosas. Se nós pegarmos aqui o quantitativo de horas disponíveis, que é de 153,3 horas, e deduzir o quantitativo de horas efetivamente trabalhadas, né, as horas realmente empenhadas de forma produtiva, nós temos aqui 94,17 horas. Então, 153 menos 94, nós temos o quê? 59 horas ociosas. Então, se nós valorizarmos isso, se você valorizar aqui 59,13 horas por R$14,35, que é o custo hora dessa atividade, vale lembrar que é o custo hora pelo método do variável direto, você chega num gasto de ociosidade de R$ 848,62. Olha que legal! Se nós somarmos aqui o 1.351, que é o gasto produtivo, mais a ociosidade, você chega em 2.200. Então veja que legal, olha o que nós apuramos. Esse gasto com a ociosidade é o quanto que a empresa perdeu financeiramente por não ter trabalhado de forma produtiva. Essas 59 horas custaram para a empresa R$ 848. Dentro dessas 59 horas, nós não conseguimos pegar esse gasto de 848 e materializá-lo em produto. Então, isso é quanto a empresa perdeu financeiramente, né, por não ter utilizado as 59 horas de uma forma produtiva. Então, para fechar esse raciocínio, até para fazer mais sentido essa lógica, vamos aqui fazer uma simulação, vamos para o passo 8, fazer uma simulação e apurar o custo pelo método de absorção. Como que isso ficaria pelo método de absorção? O custo é apurado por aquilo que foi efetivamente trabalhado. Né? Então, o custo vai variar muito em função do quantitativo produzido. Então, quanto menos eu produzo, o custo hora é mais caro. Quanto mais eu produzo, o custo hora é mais barato.
Então, para isso, olha, se você pegar aqui os 2.200, que é o gasto total, os 2.200, que é o gasto total determinado aí da atividade, e dividir esse 2.200 por por 94,17 horas, que foram as horas efetivamente trabalhadas, então você chega num custo hora pelo método de absorção de R$ 23,36. Se você comparar esse custo hora pelo custo hora apurado pela absorção, olha a diferença dos dois, né? A absorção deu um custo hora de R$ 14,35 e a absorção deu um custo de R$ 9,00 a mais, deu um custo de R$ 23,36. Qual é o método certo, qual é o método errado? Nenhum dos dois estão errados, os dois estão corretos. Só que são visões diferentes de olhar para o custo e são formas diferentes de se tomar decisão. Mas o mercado utiliza o custo variável direto para tomar decisão. Por quê? Olha o que vai acontecer na hora que nós aplicarmos isso nos produtos. Então vamos trazer aqui o tempo unitário do produto P1, do produto P2 e P3. E aí vamos apurar o custo de cada produto pelo método de absorção. Então eu vou pegar o produto P1, que gasta 0,5 horas por unidade, e vou multiplicar pelo custo hora de absorção, de R$ 23,36. Então vou determinar o custo de cada produto pela absorção. Vamos replicar aqui as quantidades produzidas e vamos determinar o total de cada produto pela absorção. Então vou pegar a quantidade produzida e multiplicar pelo custo unitário. Quando fazemos isso, nós chegamos no gasto total de 2.200. Então nós pegamos exatamente os 2.200 e distribuímos para todos os produtos que foram fabricados dentro dessa atividade. É isso que a absorção faz. Porém, isso gera um grande conflito entre o comercial da empresa e a área de custos ou a controladoria. Por quê? Custos ou a controladoria, juntamente com a contabilidade, vai falar que nesse período o custo do produto P1 ele está em R$ 11,68 a unidade, enquanto o comercial da empresa vai falar que não, cada hora lá me custa R$ 14,35 e esse produto não tem como ele custar R$ 11,68 por unidade, ele me custa R$ 7,18. Porque, de uma forma intuitiva, o comercial da empresa ele acaba calculando, sem querer, né, muitas vezes de uma forma despretensiosa, o custo unitário do produto pelo método do variável direto. E aí, cada um tem uma taxa unitária de custo, né? A contabilidade e a controladoria 11,68 e o comercial 7,18. Mas, na verdade, o que acontece? É que, por padrão, a maioria dos sistemas integrados, eles são parametrizados para atender o fisco. E a contabilidade ela é apurada tradicionalmente pelo método de absorção. E muitas vezes, o custeio variável direto ele não está parametrizado nos ERPs. Então, geralmente, o único parâmetro de custo que nós temos nos sistemas é o absorção e em planilhas Excel ou muitas vezes na folha de pão, alguém tem o custo unitário do produto calculado pelo método variável direto e sem saber que está utilizando o método variável direto. Então, eu estou comparando aqui os dois para vocês verem a diferença de um critério para o outro, mas o mercado em si, principalmente as multinacionais, aplicam bastante o método do variável direto e, inclusive, realizam a apuração do gasto com a ociosidade no processo, que é extremamente... Esse é o resultado principal.
extremamente estratégico para você apurar qual é o centro de custo ou qual a atividade da empresa que é a maior geradora de gasto com a ineficiência do processo, e a partir daí você traçar os planos de ação cabíveis para minimizar esses gastos dentro de cada atividade.